Não é porque, tipo assim, não, chegou em 2025, o carro não é bom e os caras querem limar ele. Não, é um negócio que vem de anos e anos já, de guerra política com o Helmut Marko, de investigação, de suposto assédio, enfim, é algo que vai minando o cara, né? E aí é sempre um tijolinho em cima do outro e aí chega num ponto que fica meio que insustentável, né? Christian Horner tá por um fio na Red Bull, aparentemente, né? Diz aí um jornal austríaco que ele pode ser demitido depois do GP de Imola. E aí, quem que entraria no lugar dele? Temos alguns candidatos aí. Surgiram boatos do próprio Oliver Oaks, que acabou de se demitir da Alpine, apesar de que esses boatos não são muito confiáveis. E surgiu também um boato sobre o Franz Tost, que era o team principal da AlphaTauri. O que tá irritando a direção da Red Bull no caso do Christian Horner? Bom, primeiro que ele perdeu muita força política nos bastidores com todo aquele caso da investigação interna que ele passou no começo de 2024. E vocês sabem que a partir disso a Red Bull começou a desmoronar internamente. A Adrian Newey foi embora, Jonathan Whitley, que era o diretor técnico, também foi embora. Então, muita gente grande começou a sair da Red Bull. Dizem que engenheiros foram embora também, que outras equipes começaram a receber muitos currículos. O Zac Brown falou isso, o Toto Wolff falou isso. Então, o Christian Horner perdeu muita força. A única coisa que ele tinha em favor dele era o desempenho da Red Bull, Uhum. que no começo de 2024, exatamente quando ele estava sendo investigado, ainda era muito bom e o Verstappen ainda era muito dominante. Mas o tempo foi passando e a Red Bull foi perdendo essa única coisa que segurava ali o Christian Horner, que era o desempenho. E aí agora o cerco começou a fechar e as decisões erradas quanto ao segundo piloto provavelmente também acabaram irritando ali o pessoal da Red Bull, porque, querendo ou não, o Horner colocou ali o Liam Lawson, foi um grande fracasso. Ele demitiu o Pérez e até agora não conseguiu achar ninguém melhor que o Pérez. O Tsunoda acabou de chegar. A gente vai discutir aí se ele pode discutir se ele foi melhor, se ele tá sendo igual, se ele tá sendo pior do que o Pérez, mas fato é de que pouquíssima coisa mudou desde a saída do Pérez na Red Bull e as decisões não foram as melhores. Então a pressão é essa. Ele tem contrato, o Christian Horner tem contrato até 2030, mas não dá pra saber se ele vai sobreviver até lá, porque os boatos de que ele sai em Imola são fortes. De fato, são fortes, assim, até meio inesperado. Eu tenho até uma certa dificuldade pra acreditar, Eu porque acho que não também. até semana passada era algo que não era discutido, né? A gente nem tinha ouvido falar É. sobre isso. E agora já tem jornal, enfim, a mídia, parte da mídia já crava como certo, assim, que é algo muito bizarro. Não, e é um negócio que começa a pipocar com a Ferrari, né? De vai pra Prime Ferrari, né? Primeiro é um papo tipo assim: olha, a Ferrari tá de olho porque pode ser que ele seja demitido e eles não estão satisfeitos com o trabalho do Vasseur até agora. E aí depois vira um negócio tipo assim: não, ele vai ser demitido depois de Uhum. Imola. Então, tipo assim, é difícil saber, né, até que ponto é verdade ou é real ou não. Mas são notícias que vêm do lugar certo, né? Sim, de fato. Da Áustria. E Aham. às vezes também é um vazamento pra botar pressão mesmo. Sim, Às vezes é uma claro. coisa Acontece interna muito, é. pra botar pressão no próprio Horner, tipo assim: ó, vê se você não faz um trabalho bom aí pra você ver se você não vai ser demitido. Uhum. Porque o próprio Horner deve achar que ele é meio que intocável, né? Intocável, não, E com agora não certeza é ele acha, mais. E agora não é mais. Mas enfim, eu ainda tenho uma certa dificuldade pra ver isso como realmente acontecendo, porque enfim, por enquanto é só um boato, mesmo que esteja ganhando força, segue sendo apenas um boato. Então eu tenho a leve impressão que não vai acontecer. Agora, quanto aos substitutos, o Oliver Oaks acho que não sei se seria uma boa escolha, até pelas polêmicas que ele tá envolvido aí de família Mazepin, de irmão preso, dele se demitido também. Então, enfim, acho que ele é um nome muito conturbado e, assim, o trabalho dele da Alpine também não é algo que brilha os olhos de ninguém, né? Nossa, com certeza que não. É. O Franz Tost eu acho que seria uma boa. Eu acho que ele foi um bom team principal na AlphaTauri. E ele só não foi melhor porque o Christian Horner ficava palpitando ainda. A porra do Sim, trabalho dele, ficava é. decidindo coisas por ele. Acho que ele poderia ser um nome interessante. E eu até vi, senhor, um outro boato, que aí eu acho que seria a pior escolha que a Red Bull poderia fazer, que também o Helmut Marko é considerado para o cargo. Meu Deus do céu. Que eu acho que eles não vão fazer isso, porque também eu tenho a leve impressão que a opa, foi mal. Que a Red Bull, com todo respeito aí, não vê a hora do Helmut Marko morrer, né, pra eles se livrarem dele, porque tá claro já que Não, eu demitir não não acho. vai. Eu Demitir não... não vai. Não, mas eu acho que em certa parte eles olham pro Helmut Marko como tipo assim: "Puta,
se esse cara não tivesse aqui seria bom, mas a gente não vai fazer nada a respeito. Então eu não acho que eles fariam, não promoveriam o Helmut Marko. Então dos 3 nomes aí, eu enxergo particularmente o Franz Tost como o nome mais interessante do que Oliver Oaks e Helmut Marko, com toda certeza. Não, eu concordo com você. É. Eu acho que o Franz Tost realmente é um nome mais atrativo aí, e eu concordo que ele fez um trabalho interessante na AlphaTauri, ele desenvolvendo pilotos, apesar de que, exatamente como você disse, o Christian Horner entrava muito no caminho dele, Uhum. principalmente nessa questão de desenvolver os pilotos, né? Porque quantos trabalhos não foram interrompidos ali por causa Sim. do Horner colocando pilotos antes da hora na Uhum. equipe de cima, né? E a gente fala desses últimos pilotos aí extremamente talentosos que a Red Bull meio que desperdiçou, né? O Pierre Gasly, o Alex Uhum. Albon. Então, cara, caras que estão brilhando aí mais no meio do grid agora. E aí a Red Bull hoje tem um segundo piloto pior do que esses dois, Sim, acho que dá pra dizer que sim. que estavam na mão deles. Aham. Então, tipo assim, o que que a Red Bull fez de errado pra hoje ter um segundo piloto que é pior do que caras que eles dispensaram? Muitas coisas. Muita coisa, Muita né? coisa. Muita coisa. Então, realmente, assim, a história do Oliver Oaks eu acho que foi mais um boato sem pé nem Um tiro no cabeça, escuro, é. um tiro no escuro, porque, assim, é um cara que tá envolvido até com questões extra-pista muito complexas, Sim, policiais, né. policiais e tudo mais. Então, acho que não tem nada a ver. Agora, o Christian Horner tá ameaçado, eu acho super plausível. Ah, não, eu acho super plausível, até por isso que você falou, né. Não é porque, tipo assim, não, chegou em 2025, o carro não é bom e os caras querem limar ele. Não, o é um negócio que vem de anos e anos já, de guerra política com o Helmut Marko, de investigação de suposto assédio, enfim, é algo que vai minando o cara, né. E aí é sempre um tijolinho em cima do outro e aí chega num ponto que fica meio que insustentável, né. Talvez agora Exatamente. esteja aí, mas, enfim, veremos. Eu, como eu disse antes, eu tenho dificuldade de ver ele caindo agora, Eu e não acho mais ainda dele ir pra Ferrari, porque o Fred Vasseur também acabou de chegar, né. eu não acho que seria inteligente. Não, acabou de chegar também não. Mas eu não acho que seria inteligente demitir o cara agora também, né? No meio No da meio do ano, temporada, é. tipo, nem, não espera nem a pausa de verão. É tipo, Uhum. é um negócio meio que, sei lá, não faz muito sentido. Sim. Beleza que, sei lá, se você contrata um Franz Tost da vida, ou se você mantém o Helmut Marko e promove ele, você tem caras que conhecem ali a estrutura da Red Bull que não iam Que precisar não de muda tanta coisa não assim, iam é. precisar de tempo pra se adaptar ou coisa parecida. Mas, sei lá, eu não sei se é a melhor opção não, viu. E assim, só pra ler a manchete aí, né, é o seguinte, ó: "Rumores de demissão de Horner da Red Bull ganham força com nova informação". E aí o pessoal tá dizendo aqui, né, que retorno do antigo chefe da AlphaTauri, que no caso é o Franz Tost, está sendo fortemente especulado pela mídia austríaca. Então, é isso, a questão tá tudo se passando pela mídia austríaca, a informação é da revista. Na verdade, tudo começou com uma revista italiana, Autosprint, chama, que trouxe a informação de que o Horner tá perdendo o apoio da parte tailandesa da Red Bull, né. Que é a parte que comprou a bronca dele quando as coisas estouraram no último ano, né. A É, né. parte tailandesa era quem estava segurando ele, supostamente, né. E agora ele também E a perdeu parte esse apoio. austríaca era a parte É, que queria demitir estava com o Helmut o Marko. Helmut Marko, É. né. Exatamente. E, enfim, né, então tá aí, o Helmut Marko tem moral, o Christian Horner não. E claro, isso também esbarra no Verstappen, né, porque eu acho que o medo de perder o Verstappen tá ficando cada vez mais real, Também, é verdade. e isso eu acho que contribui para o Christian Horner ser especulado fora da Red Bull. É. Até porque, assim, se perde o Verstappen, sei lá, no fim do ano, ou até se, sei lá, o Verstappen anuncia no meio do ano aí que ano que vem ele vai pilotar pra outra equipe, é é uma a Não última sobra pá de nada. cal, né. Não sobra nada, Não porque sobra nada pro o Betinha. não, mas querendo ou não, o Verstappen é o último grande atrativo da Red Bull hoje. É. Já porque É já o cara que teve tá salvando a equipe, né. exatamente, aí se ele vai embora, você vê uma equipe é um barco sem comandante, né, e É uma aí ia equipe ficar muito manca. feio, exatamente. É uma equipe manca de fato. É, rapaz, vai ficar feio pra Red Bull, senhor Rafael. Temos mensagens da galera aí, mandem o que vocês estão achando dessa história toda aí de Christian Horner, porque eu quero saber de uma situação aqui. Cara, mas Christian Horner parando em uma Ferrari era algo que não estava nos meus planos, assim, Cara, ia ser do loucura se bingo ele do ano, tá ia ser ligado? loucura se ele É. fizesse isso hoje até, né. Hoje não, tipo, no meio do ano, com o ano em andamento. Ah, tá, sim. Tipo, Aham. imagina que loucura você
demite o Fred Vasseur, contrata o Christian Horner. Cara, sim, seria muita loucura mesmo. É que eu acho que tem um período, né? Ele não poderia assumir, né? Deve ter o período de jardinagem, então, tipo... Team Principal, não sei se tem isso não, viu? O cara sabe de muita coisa, né? Otmar... é o Otmar, a outra É, o notícia lá. notícia do último. Pô, esse cara, em 4 anos, ele comandou umas 3 equipes, mano. Pulando de galho em galho. Não, eu lembro. É. Eu lembro. Mas deveria ter, né? Deveria, sim, deveria, mas, né, não tem. Porque eu acho que também equipes menores, não sei se eles estão preocupados em esconder muita coisa, né? Tipo, o Otmar saiu da Aston Martin, ele foi pra onde? Ele foi pra Alpine, não é? E depois da Alpine ele foi pra Sauber, não era isso? Ele... Eu não lembro qual é a Não, ordem. que Sauber, não foi pra Sauber, não. Não, ele foi pra Aston Martin. Não, era... A Alpine foi a última. Então, ele... Ele só saiu da Aston Martin pra... É porque ele era da antiga Da Racing Racing Point, Point. né? Aí virou Aston Martin. Cara, eu jurava que tinha ele na Sauber / Alfa Romeo. Não Não? teve. Não Ok. teve. Não aconteceu. Mensagens da galera, então. Quero saber o que vocês estão falando aqui, ó. Vitor Bastos falando aqui, ó. O Horner fora vira um ativo? Tipo, quem tem Horner tem mais chance de ter Max? Não. Muito pelo contrário. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que quem tem Horner tem menos chance de ter o Max. De ter o Max, Apesar de que, tipo assim, eu acho que o Max até iria pra uma equipe com o Horner, mas se fosse uma bola de segurança. Ali, né? não que seria um atrativo extra, né? Exato. Não seria um atrativo extra. Eu penso isso também. Seria Não algo seria um indiferente. impeditivo, mas ao mesmo tempo também não seria um trunfo muito grande. Não seria nenhum trunfo, não. Túlio Oliveira falando aqui, ó, mas o Horner não é um dos sócios da Red Bull Racing. Isso não impossibilitaria ele de assumir outra equipe pelo conflito de interesse? Isso aí você dá um jeito. Ele tem ações, de fato ele tem ações, mas eu não sei como funciona isso. O Toto Wolff tem ações da Aston Martin também e tá aí na Mercedes. Então, assim, isso aí você dá um jeito. Então, muito bem lembrado, viu, Sr. Rafael? Daniele Kremer falando aqui, ó, que Ferrari tem a liderança do campeonato de decisões ruins, a gente já sabia, mas admitir o Horner já é demais, não? Acho que nem ela consegue errar tanto. Assim, posso ser honesto com vocês aqui? Pô, eu acho que ele ia agregar na Ferrari. Então, esse é o ponto. Tipo assim, a gente pode não gostar da pessoa Christian Horner e, de fato, eu tenho restrições quanto a ele, principalmente nessa questão da investigação que ele sofreu no começo do ano passado. Uhum. Agora, tecnicamente, querendo ou não, ele é um cara muito vitorioso, Sim, né? Ele é um cara mais vitorioso do que qualquer pessoa que passou pela Ferrari nos últimos 10 anos. Exatamente, Então, tipo... Não, nenhum time por isso no grid tem mais título que ele. Não tem. Não tem, mano. Atrapalhar ele não ia. E assim, a gente critica a Red Bull, mas no frigir dos ovos, esse carro ainda é competitivo. Sim, exatamente. A realidade o Christian Horner deu um carro possível pro Max disputar o campeonato. Porra, não é o ideal? Não, tá longe. Porra, não é o melhor carro? Não é, tá longe. Mas até cara, o momento ele tá na briga. Exatamente. E é isso. E duas dominâncias, né? Se você não quiser pôr 2021 porque faz errado, mas você pode pôr de 22 até 24 com um possível 2025. E também tem o período do Vettel, né? Entre 2010 e 2013. Então, assim, é muito título em períodos de tempo diferente. Então mostra que alguma capacidade ele deve ter, pelo menos. Sim, ele tem. Com certeza ele tem. Mari Rodrigues falando aqui, ó. Temos fortes indícios que uma demissão acontecerá em breve. O Hamilton postou uma foto sem camisa ontem. Acabou pro Horner. Acabou para o Betinha. É verdade. Palmas pra Mari aqui, ó. Que membro faz 32 meses do canal. Palmas. 32 meses é muito mês, hein? É muito mês. Ana Heimer falando aqui. Fica a dúvida de qual piloto aceitaria. Que eu acho que é uma complementação disso. De fato. Ela falou aqui, então, antes disso. Qual vai ser a reação de vocês quando André Surati falar que vai tentar convidar algum piloto pra gravar com ela? É bom que tá dentro do tema da live. E aí, qual piloto aceitaria isso? A minha reação vai ser de dar muita risada. Eu quero dar muita risada. E qual piloto aceitaria? Eu acho que se alguém aceitaria, teria que ser Fernando Alonso. Fernando Alonso? Um cara mais... Eu pensei em Fernando Alonso, mas eu ia falar Carlos Sainz também, né? Carlos Sainz. Que é um cara moderno. Só se ele pudesse levar a namorada. Entendi, ok. Aí ele aceitaria. Pode ser. Os espanhóis, então, né? Os espanhóis do grid. Alonso e Carlos Sainz. Ah, tá. Nossa, é verdade. Né? Sim. Será que a espanhol é mais putanheiro? Christian Bayer falando aqui, ó. Bom dia, está permitido assistir a live sem ser chamado de burro? Tá, senhor? Mano, mas aí depende, né? Por sua própria conta e risco. Até vocês cometerem alguma burrice, né? Infelizmente, aí depois vocês ficam na sua conta e risco, exato. Tá bom. Um abraço pro Christian, salve Christian. O Wesley falando aqui, ó, Horner jamais irá pra Ferrari.
Antes disso, Maranello vai entrar em combustão acidentalmente. Quem que vai fazer isso, velho? Só pra Não, saber. eu posso falar, vocês ficam brincando aí, eu sei que de vocês aqui do chat, de fato, não gostam do Christian Horner, eu acho que não aceitariam. Mas o tifosi médio que torce pra Ferrari e mora na Itália, Itália é aceita- Itália com pronome neutro? isso, aceitaria ele de braços abertos, tá? E Aceitaria. eu acho que buscaria até no aeroporto. Buscaria. Faria um Aero Horner. Aero Horner. Faria. Mano, buscaria Buscaria, fácil. mano, é. Tipo assim, os caras estão desesperados, né? E assim, Exatamente. beleza, a gente pode até se importar com essas questões aí extra-pista que eu falei, mas é só eu em rede acho social. muito difícil que o europeu médio se preocupe. Não, e isso é muito mais latente em rede social do que na vida real também, mano. Na vida real, o Christian Horner sai na rua e a galera quer tirar foto com ele. Exatamente, exato. Realmente, essas coisas, infelizmente, são assim que acontecem. Túlio Oliveira falando aqui, ó, já não basta não ganhar nada, não podemos ter o Horner. Eu vou pra Maranello tacar fogo naquela bagaça. Nossa, formiga, Minas Gerais. Nós da Ferrari. Nós da Ferrari. Chique, chique Bahia. É sempre chique, chique Bahia, a galera usa pra essas coisas. Ó, um salve pra Gi Bertoleto, que virou membro aqui do canal também. Palmas pra Gi, seja bem-vinda, Gi. A Gi já tá com a gente faz tempo, mas virou membro agora. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado por ajudar o canal. E você também, ajude você também, seja membro. Seja membro, seja membro. Tá aí, senhor Rafael, tá aí. Então, essa é a situação de Christian Horner. Comenta aí o que vocês acham aí. É sempre um prazer saber o que vocês acham.